Olá, conforme combinado, vamos conhecer melhor outro balé do repertório clássico, Les Sylphides, criado no início do século XX. Os 5 princípios de Fokine que modificaram para sempre a concepção de dança cênica. Primeiro, ao invés de conceber uma obra formada por combinações de passos de aula, criar novas formas e maneiras mais expressivas para representar o período e o caráter do tema e do lugar representados. Segundo, a dança e a pantomima só têm significado em um balé se servirem à sua ação dramática, não devendo ser usadas como mero entretenimento. Terceiro, só se admitem os gestos convencionais que forem requisitados pelo estilo do balé. Os gestos das mãos devem ser substituídos por movimentos do corpo todo, porque os bailarinos precisam ser expressivos da cabeça aos pés. Quarto, nos antigos balés, os bailarinos eram agrupados apenas com finalidade ornamental, sem preocupações com os sentimentos do conjunto em relação aos personagens. O novo balé, ao desenvolver o princípio da expressividade, avança da expressão do rosto para a expressão do corpo todo e da expressividade de um corpo individualmente para a expressividade do conjunto dos bailarinos e de todos os corpos dançantes. Quinto, o novo balé deve reconhecer a completa igualdade entre as artes, o que permite a ampla liberdade, tanto para a cena artística quanto para o músico. Não existe mais música de balé. O novo balé admite música de todos os tipos, desde que seja de qualidade. O novo balé não exige que o coreógrafo ou o figurinista vista as bailarinas com tchutchus e sapatilhas cor-de-rosa, nem impõe condições ao compositor, cenógrafo ou figurinista, proporcionando-lhes liberdade total às suas potências artísticas. Ficha técnica. Chopiniana. Balé do Teatro Mariinsky. Estreia 19 de fevereiro de 1909, no Imperial Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. Música, Frédéric Chopin. Coreografia, Mikhail Fokine. Cenografia, figurinos e iluminação, Alexandre Benoit. Em Chopiniana, o poeta dança a mazurca em dó maior, opus 33, número 24. Les Sylphides, Ballet Russe de Diaghilev. Estreia 2 de junho de 1909, no Teatro de Châtelet, Paris, França. O elenco das estreias na Rússia ou na França foi o mesmo: Anna Pavlova, Tamara Kassavina, Václav Nijinsky, Alexandra Baldina. Em Les Sylphides, o poeta dança a mazurca em dó maior, opus 67, número 3. As orquestrações das duas versões são de Alexander Glazunov. Esta é a abertura de Les Sylphides, com a cortina fechada, e o público em absoluto silêncio. A cortina se abre, mostrando um bosque, um poeta cercado de sílfides.
Les Sylphides é um balé neorromântico em um ato. É a mais perfeita realização dos 5 pontos propostos por Fokine, conforme foi publicado em 1915, em Londres. Les Sylphides é um balé que eu guardo no coração. Tive o privilégio de dançar e conhecer este balé pedaço por pedaço. Fiz parte do conjunto, dancei uma das 2 solistas, prestei audição para o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio, dançando a valsa em sol maior, como peça de confronto, dancei o prelúdio com o Teatro Municipal e, mais tarde, o Pas de Deux com Aldo Lutoff. Só não dancei as mazurcas, mas juntamente com Eric Valdo, meu marido, nós as remontamos. Em 1907, Fokine coreografou uma peça de Chopin para uma apresentação beneficente e convidou a bailarina Anna Pavlova para interpretá-la. No ano seguinte, em outra noite beneficente, ele coreografou uma mazurca e uma valsa de Chopin, às quais deu o nome de Danse sur la musique de Chopin, usando agora um corpo de baile. Finalmente, em 1909, Fokine criou Chopiniana para o Balé Imperial do Teatro Mariinsky, mas a obra conheceu o sucesso absoluto quando foi reencenado no mesmo ano para a primeira temporada em Paris dos balés russos de Sergei Diaghilev, renomeado como Les Sylphides. O novo título foi um esforço de marketing para trazer de volta aos parisienses a lendária figura de Marie Taglioni, a famosíssima La Sylphide do original de Filippo Taglioni, que cativara o público francês 70 anos antes. Renomear o balé foi uma decisão brilhante, porque tanto o título como os figurinos o vincularam à era romântica do século XIX, sendo, contudo, numa concepção totalmente distante daquele período. Eu fico encantada cada vez que vejo. La Sylphide e Les Sylphides são balés completamente diferentes. La Sylphide é do século XIX, Les Sylphides do século XX. O coreógrafo original do primeiro é Taglioni, como vocês já viram, e o do segundo é Fokine. A música de La Sylphide é de compositor pouco conhecido, e a de Les Sylphides é de um ícone da era romântica, Frédéric François Chopin. La Sylphide é um balé com enredo. Les Sylphides é abstrato, não tem história. É tão somente um devaneio romântico de um ato que se expressa através de sílfides que dançam com um poeta sob a luz do luar, apenas sugerindo uma atmosfera poética em total oposição à ideia de um enredo, de uma história. No Brasil, o balé estreou com os balés russos de Diaghilev em 1913, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e ao longo dos anos se manteve como um marco da nossa companhia. Quando Chopiniana foi encenada pela primeira vez,
Fokine realmente não se preocupou em buscar uma unidade musical. Na ocasião, ele usou composições soltas de Chopin que ele vira numa vitrine em Paris e que comprara. O balé abria com uma polonese, os russos ainda usam esta polonese como abertura, tinha uma tarantela e havia um esboço de enredo. Já em Lécio Filho, a possibilidade de enredo foi completamente abolida. Estávamos no século XX, quando surgiu a concepção de abstração. Entretanto, a obra é considerada o renascimento dos balés românticos do gênero balé branco, um balé neorromântico que mostra todas as qualidades do romantismo, com sua evocação da imaginação e do sobrenatural. Acompanhados pela música de Chopin, as sílfides dançam com seus tutus de tule branco, enquanto, juntamente com o poeta, ouvem vozes que vêm do bosque. A linguagem das imagens plásticas expressa os estados de espírito característicos da música do compositor. O sonho, o encantamento, o delírio, a tristeza melancólica e a alegria leve e radiante. A dança de Fokine introduz o espectador no mundo poético de Chopin. Coreograficamente, o balé é extremamente difícil pela sugestão que precisa ser transmitida de leveza, com precisão, autocontrole e, sobretudo, pelo estilo requerido. Os movimentos do corpo de baile são compostos em padrões requintados, com belas poses, pas de bourrées e saltos, enquanto os bailarinos principais parecem voar sem denotar esforço. Gestos delicados e únicos dão ao balé seu visual característico. Aspas. Em minha rêverie romantique, um sonho romântico, como chamei minha chopiniana, tentei não surpreender com novidades, mas, ao contrário, devolver aos bailarinos e ao público um tipo de balé consagrado na época de seu maior desenvolvimento. Não posso afirmar que era assim que nossos ancestrais do balé dançavam. Ninguém pode, mas em meus sonhos eles dançavam assim. Essas palavras de Fokine são do livro Mikhail Fokine, Against the Current. O balé lindo. O Pas de Deux, a sétima valsa, foi composto para Anna Pavlova. Eis o que Fokine conta sobre essa performance. Era uma dança ao estilo Taglioni, ao estilo de uma época muito esquecida, em que a poesia prevalecia na arte do balé, na qual, quando uma bailarina subia na ponta, não era para demonstrar a biqueira de sua sapatilha, mas para mal tocar o chão, para sugerir com sua leveza algo sobrenatural, fantástico. A sílfide, a esperança alada, voa para o jardim romântico iluminado pelo luar e um jovem a persegue. O público ficou fascinado e eu também. Pavlova me impressionou tanto que pensei em encenar um balé inteiro no mesmo estilo. Criei Lécio Fid para Pavlova. Se ela não tivesse executado a música de Chopin de forma tão maravilhosa, eu nunca teria criado este balé. Pavlova havia alcançado a diferença entre pular e voar, algo que não pode ser aprendido, escreveu Fokine sobre ela.
Gente, eu deveria ter comentado esse pas de deux, mais conhecido entre os bailarinos como a sétima valsa. Mas eu esqueci. Lécio Filho me deixa enlevada, me transporta para outro mundo. Me desculpem. Bem, contra o pano de fundo de um corpo de baile impessoal, Fokine procurou meios de expressão especiais para cada apresentação que mostrassem o conjunto como efetivamente integrante da concepção da obra. Em Lécio Filho, com a música de Chopin, Fokine criou uma composição coreográfica estilisticamente unificada, tendo Pavlova como a inspiração para a criação de um balé extremamente integrado em sua unidade coreográfica e musical. O início do século XX fora uma era de grandes reformas no campo das artes cênicas. O balé teve que buscar novos caminhos, e Fokine não se furtou a fazer isso. Ele nunca negou as conquistas históricas do balé, mas conscientemente foi um dos primeiros a lutar para eliminar tudo que estivesse ultrapassado ao final do século XIX. Entendendo que o balé deveria se voltar para a música de primeira categoria, ele criou suas obras com música de grandes compositores e com grandes artistas plásticos. Foi ele o primeiro a protestar contra tutus tradicionais adaptados de uma apresentação para outra, independentemente de quando ou onde o balé se passasse, procurando usar figurinos coerentes com o estilo e a época que estava sendo representada, tal como ele enuncia nos seus princípios. Apesar da aparente simplicidade da linguagem coreográfica, Lécio Filho é dificílima, porque requer dos artistas, sobretudo dos remontadores, profundo conhecimento de estilo, musicalidade e a máxima leveza na dança. A importância de Chopiniana para a história da arte do balé russo e mundial é imensa. O caminho estava aberto para que coreógrafos usassem música clássica, que originalmente não pretendia se expressar por meio da dança em apresentações de balé. Desde Tchaikovsky, acabaram os minkos e drigos da vida. Em nossa época,
Os balés com músicas sinfônicas, com peças instrumentais e para piano de grandes compositores eruditos, se generalizaram. Com Lécio Fide, Focchini respondeu definitivamente à acusação de que rejeitava o balé, de que não o entendia e que, por isso, queria destruir o velho balé tradicional. Mas é óbvio que ele entendia, de forma diferente, até porque foi um renovador. Enquanto se assiste Lécio Fide, quase se pode ouvir as estrofes do poeta John Keats. Uma coisa bela é uma alegria para sempre. Sua beleza aumenta, nunca vai se transformar em nada. O solo que vocês vão ver agora é a mazurca masculina de Chopiniana. A influência dos bailarinos russos se faz presente neste caso. Eu não consegui encontrar a mazurca dançada em Lécio Fide. Se vocês lembrarem da ficha técnica, é diferente uma da outra. A dificuldade de dançar essa mazurca é enorme. As pessoas não imaginam porque não tem pirueta, porque tem entrechás e tem que ser muito bem feito. Mas não tem fogos de artifício, não tem o que as pessoas hoje acham que é técnica. Precisa ter um profundo demi-plié, uma escola maravilhosa, o clima interior desse personagem, desse poeta. Encenando Chopiniana, Focchini tinha consciência de que o sucesso da performance dependia do efeito em criar imagens de dança próxima às imagens musicais de Chopin. As danças em Lécio Fide devem ser percebidas como música que se tornou visível. A música romântica de Chopin é que dá vida às imagens de bailarinas portando asas leves, como na era do balé romântico. Em seu esforço para reproduzir em Chopiniana o estilo do balé romântico dos anos 1830 a 1840, o coreógrafo voluntariamente se autoconteve na técnica de dança, abandonando giros virtuosos e passos espetaculares que haviam surgido no final do século anterior. No entanto, sua linguagem coreográfica é riquíssima. A linguagem coreográfica requer dos remontadores não apenas uma performance correta, mas, acima de tudo, um profundo conhecimento do estilo da obra. Caso contrário, o encanto desse cativante sonho romântico com música de Chopin, como o coreógrafo o chamou, estará irremediavelmente perdido. Prelúdio, eu dancei com o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um dos maiores aplausos de toda a minha vida. Berta Rosanova estava mudando de roupa para o balé seguinte. Saiu do camarim para saber por que o espetáculo tinha sido interrompido. Não tinha sido interrompido. É que o maestro estava esperando que os aplausos terminassem para que ele pudesse recomeçar o balé. A linguagem coreográfica
aparentemente simples, requer de quem remonta não apenas uma performance correta, mas, acima de tudo, um profundo conhecimento do estilo da obra. Não se remonta Lécio Filho sem ter dançado Lécio Filho. O balé foi apresentado em Paris, dançado pelos mais notáveis bailarinos russos da época. A temporada foi um enorme sucesso. Os críticos parisienses, por unanimidade, expressaram admiração pela coreografia, design e artistas. Lécio Filho entrou para o repertório de todas as companhias de balé do mundo. Com Lécio Filho, Fokine respondia à acusação de que rejeitava o balé, de que não o entendia e que, por isso, queria destruir o velho balé tradicional. Obviamente, ele entendia, mas queria expressar sua concepção de espetáculo de balé. A importância da Chopiniana para a história da arte do balé russo e mundial é grande. O caminho estava aberto para que os coreógrafos usassem a grande música clássica, que originalmente não pretendia se expressar por meio da dança, muito menos em apresentações de balé. Desde então, criações com músicas sinfônicas, com peças instrumentais e para pianos de grandes compositores eruditos se generalizaram. Muitas obras musicais interpretadas com sucesso através da dança tornaram-se mais acessíveis, mais claras, mais próximas dos amplos círculos de espectadores. Com o passar do tempo, a música popular também foi adotada desde que sua qualidade a tivesse tornado um clássico da música popular, como, por exemplo, George Gershwin e Antônio Carlos Jobim. Fokine demonstrou definitivamente, com muita alegria, que a arte da dança não pode ser entendida apenas como demonstração de habilidade. Em vez disso, tudo começa com a expressividade do corpo. Ele se distanciou da rigidez acadêmica, mantendo, porém, os estritos princípios da dança clássica, introduzidos no movimento dos braços, cabeça e busto. Ele se permite uma grande liberdade de expressão, talvez influenciado pelas apresentações de Isadora Duncan em São Petersburgo, em 1904, que o haviam impressionado. Em Lécio Filho, Fokine encontrou um novo estilo que encontra sua unidade em torno de um verdadeiro leitmotiv, o arabesque, ponto central de cada pintura em que o corpo de baile reflete o impulso rítmico do acompanhamento, enquanto os solistas respondem à melodia, o que Fokine chamou de a respiração na dança. Em seu esforço para reproduzir o Chopiniana, o estilo do balé romântico dos anos 1830, 1840, o coreógrafo voluntariamente se autoconteve na técnica de dança, abandonando os giros virtuosos e passos espetaculares que haviam surgido no final do século anterior. No entanto, sua linguagem coreográfica é riquíssima. Ele dominava toda a riqueza da técnica do balé e conseguia criar coreografias que se distinguem pela simplicidade e pela graça. Só consegue ser simples quem domina o complicado. Fokine revela musicalidade excepcional, gosto delicado e criatividade, não só no deslocamento de movimentos da dança solo, mas também nas partes de conjunto. A movimentação e os desenhos realizados pelas bailarinas são intimamente ligados aos das danças dos solistas. As combinações de movimentos que se sucedem de um grupo para o outro são sempre belas, extremamente coerentes. Lécio Filho
foi estruturado sobre um casal de bailarinos principais, 2 bailarinas solistas, 2 demissolistas e o conjunto. A primeira bailarina pode dançar a mazurca feminina ou o prelúdio. Pavlova dançava o prelúdio. O balé abre com um noturno, seguem-se a valsa da solista, a mazurca feminina, a mazurca masculina, o prelúdio, que é o mesmo que toca na abertura do balé, e a valsa brilhante que encerra Lécio Filho. Nesta criação, Focchini chegou ao ponto de dar um último toque a certas passagens do balé na noite de estreia, durante os intervalos. Ele cantarolava a música ao mesmo tempo que colocava os bailarinos na cena, enquanto Sergei Grigoriev, o diretor-geral, implorava que se concluíssem os detalhes, porque o público estava começando a ficar impaciente. Bronislava Nijinsky declarou que Lécio Filho uma virada decisiva em sua carreira. Tive uma revelação, escreveu mais tarde. Nasceu em mim algo que foi a base do meu trabalho criativo, que influenciou toda a minha atividade artística. Com sua atmosfera de balé branco tradicional, Lécio Filho teve, de fato, uma influência incomparável em todos os coreógrafos do 20, e quando, em 22 de agosto de 1942, Mikhail Fokine morreu em Nova York, a dança acabava de perder um gênio pioneiro que ousou quebrar os tabus do balé clássico antigo, abrindo-lhe as portas definitivas da expressividade. Bem, estamos terminando nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lécio Filho é um balé especial, um balé para ser admirado e, através da admiração, atingir um estado de plenitude. É dos momentos mais belos que o público de balé pode vivenciar. Lécio Filho é uma das obras mais difíceis de serem remontadas. Sei por experiência pessoal. Eu e Eric trabalhávamos numa companhia semiprofissional com primeiros bailarinos convidados. Nossa Gisele tinha sido muito bem-sucedida e Eric resolveu remontar Silfides. No dia do ensaio de palco, ele se sentou na plateia para avaliar o resultado e fazer as últimas correções. Aos poucos, foi se calando. Ao lhe perguntar mais tarde o que ele achara, me respondeu apenas: foi um equívoco. A companhia ainda não pode dançar Lécio Filho. Eu quero concluir nomeando as primeiras 20 pessoas que se inscreveram nesta fase do canal e que receberão o e-book de Lécio Filho. Rosana Costa, Dione Melo, L. de Bittencourt, Nancy Guedes, Balé no Parque Hortela, Jairo Benites, Ana Botafogo, Deise Carvalho, Adriana Saf, Carol Granato, Lúcia Kawai, Priscila Iocói, Dani Barradas, César Lima, Simone Zanandrea, Mônica Berardinelli, Tíndaro Silvano,
e Mariana Alves. Agora só me resta agradecer pela presença de todos, mandar um grande beijo e aguardar vocês comigo e com todos os que estão aqui assistindo no próximo vídeo.